Marcos capítulo 14, versos 10 a 21. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que vamos para os preparativos para comerdes a Páscoa? Então enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro d'água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará o espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo quanto Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que dentre vós, o que come comigo me trairá. Eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nosso eterno e maravilhoso Pai, nos alegramos pelo privilégio que temos de nos reunir aqui nessa manhã para buscar a Tua presença, para falarmos contigo e também, ó Deus, ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude na compreensão desse texto, que o Teu Espírito, ó Deus, ilumine as nossas mentes e o nosso coração para compreendermos a mensagem contida nesse texto. E que o Senhor, ó Deus, nos permita aplicar com fidelidade os ensinamentos, ó Deus, preciosos para o nosso coração aqui contidos. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado em tudo que nós falarmos aqui, que o seu povo seja edificado em Cristo Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, nós já estamos caminhando para o final do evangelho descrito por Marcos, e Jesus está à beira de ser traído. Falar de traição é algo muito doloroso. Quem nunca um dia não foi traído, não é? Amiguinhos de escola, pessoas próximas, quem sabe pais, cônjuge ou outras pessoas com quem nós nos relacionamos. Traição é dolorosa porque pressupõe confiança. Traição é dolorosa porque ela só é materialmente vista porque existe confiança, amor envolvido. E todas as vezes que isso acontece, o nosso coração, por assim dizer, sangra. E este é um momento muito importante no relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Porque, como eu disse, traição pressupõe confiança, proximidade. E Jesus não será traído por aqueles que estão tentando acusá-lo, como desde o começo os religiosos do seu tempo. Jesus não será traído por uma pessoa longe do seu convívio pessoal. Jesus será traído por alguém que come à sua mesa, por alguém que se alimenta com ele, por alguém que come do seu prato, por alguém que anda com ele e convive com ele. Esta é a realidade de Jesus nos seus últimos dias. Esta será a segunda parte de uma exposição que começamos há alguns dias atrás, onde nós temos observado a reação das pessoas ao cenário da cruz, a reação das pessoas à presença, às palavras e ao testemunho de Jesus. Nós temos visto como nestes últimos dias do ministério de Jesus, algumas foram as reações das pessoas que estavam à volta de Jesus. O capítulo 14 começa falando que Jesus está em Jerusalém e eles estão reunidos ali com grande multidão para as celebrações da Páscoa, a festa dos pães asmos e a ceia do Cordeiro Pascual.
Não é por acaso que Jesus está ali naquele momento. Não é por acaso que a grande multidão se reúne em Jerusalém, mas para o testemunho do amor de Deus sendo revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. O capítulo 14 começa dizendo que nessa ocasião, onde havia uma grande plateia, onde judeus espalhados pelas mais diferentes regiões iam para Jerusalém com a finalidade da celebração destas festas, estavam ali. E junto destas pessoas estavam os religiosos. E qual era a reação dos religiosos à presença de Jesus? Qual foi, reiteradas vezes, repetidas vezes, a ação destes religiosos ao testemunho, às palavras, aos exemplos de Jesus? Vamos matá-lo. Vamos descreditá-lo. E nós percebemos desde o início da narrativa dos evangelhos, fariseus, saduceus, escribas, herodianos, todos, que apesar das suas diferenças, que apesar de muitos destes partidos políticos religiosos serem conflitantes, eles se uniram em prol de um objetivo: tirar Jesus de cena. E um após o outro foi vendo os seus planos infalíveis caindo diante da vontade soberana de Deus. Porque sabe, irmãos, todas estas tentativas que deram errado até o momento da cruz revelam que Jesus não foi simplesmente morto pela artimanha dos homens. Jesus se entregou para a consumação do plano salvífico de Deus. Jesus de fato morreu, mas foi do jeito de Deus, na hora de Deus, no lugar de Deus, por meio de quem, antes de tudo, havia sido designado para isso. Então, a reação dos religiosos é: tiremos Jesus de cena. Vamos produzir descrédito, colocá-lo contra a parede, para que ele possa perder o crédito em se contradizer nos argumentos. E Jesus, muito sabiamente, refuta cada uma de suas acusações, trazendo reflexões profundas ao coração daqueles homens. Nesse ínterim, ainda no capítulo 14, logo depois desta citação do desejo de matarem Jesus, Marcos nos apresenta uma certa mulher que se dirige à presença de Jesus, e a reação dessa mulher à presença de Jesus é dobrar-se aos pés de Jesus. É oferecer a Jesus o que ela tinha de mais precioso. E nós poderíamos usar o exemplo do nardo puríssimo que ela faz isso, mas mais do que aquele perfume raríssimo e caríssimo, ela ofereceu a sua própria vida aos pés de Jesus. Marcos não diz, mas Mateus diz. Os evangelhos dizem, não me lembro se agora é Mateus ou se é João. João vai dizer que essa mulher é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. E eu já disse aos irmãos que a biografia de Marta descrita nos evangelhos é fantástica. Porque todas as vezes que nós lemos acerca dessa mulher, invariavelmente, ela está aos pés de Jesus. Nesse momento, ela então chega à presença de Jesus, quebra um vaso contendo um perfume de nardo puríssimo, e ela unge Jesus. Muito interessante como o texto de Marcos diz que ela unge a cabeça de Jesus. João completa dizendo que ela também o fez aos pés, e secou os pés do mestre com seus próprios cabelos. Irmãos, existe demonstração de adoração e humildade maior do que essa? Alguém que se prostra aos pés do mestre, alguém que entrega àquele momento de adoração algo extremamente precioso? Com certeza não. O coração de Maria estava aos pés de Jesus, e esta foi a reação de uma mulher que na narrativa de Marcos parece passar meio que desapercebida. Ela sequer tem o seu nome citado, mas a reação dela à presença de Jesus foi de adoração, de oferta, de entrega irrestrita. Tudo que ela tinha de mais precioso, a sua vida, os seus bens, por assim dizer, foram entregues ao Senhor.
Jesus chega a dizer em defesa de Marta que ela estava ungindo-o para a cruz. E então, o texto também nos apresenta a reação daquele que, no nosso texto, começa a ser revelado. Judas é aquele que fica incomodado com a oferta de Maria, melhor dizendo. E ele então olha para aquela situação e diz: que desperdício! Onde já se viu o que essa mulher está fazendo? A quantia correspondente a este perfume equivale a 300 denários, a 300 dias de trabalho. Com esse valor daria para alimentar muitos pobres. Pode ser que, lendo apenas Marcos, nós tenhamos uma visão um pouco distorcida do sentido ou das motivações de Judas para proferir essas palavras. Porque pode ser que Judas estivesse realmente preocupado com os pobres. Puxa vida, quantas cestas básicas não daria para entregar e abençoar os pobres com 300 dias de trabalho? Pense você, a quantia é extremamente grande. É quase um ano de trabalho, um ano todinho de trabalho, sem imposto de renda, bruto. É interessante que João completa essa narrativa dizendo que Judas não estava lá interessado com os pobres. O amor de Judas estava no dinheiro. Judas valorizava tanto o dinheiro e usou a assistência aos necessitados como justificativa para incriminar a adoração que Maria estava fazendo. Então, a reação de Judas nesse contexto é exatamente essa. Ela está desperdiçando o seu tempo, ela está desperdiçando os seus bens, como quem diz: você poderia fazer melhor uso disso que você está oferecendo a Jesus. E é muito interessante que Marcos também não diz, mas os outros evangelhos nos levam a inferir que Judas não estava sozinho nessa reação. Porque perceba, Jesus, ele repreende essa fala de forma plural, como se as outras pessoas, e por que não dizer os demais discípulos, concordassem com Judas no sentido de que aquele dinheiro poderia ser melhor utilizado. Mas Maria ofereceu então a sua adoração ao Senhor. Então, neste contexto, nós somos apresentados a reações diversas a respeito de Jesus. Então, hoje eu gostaria de comentar um pouco a respeito de uma outra reação, e agora mais específica, de Judas Iscariotes, a quem era Jesus, a respeito daquilo que Jesus estava ensinando, dos planos de Jesus. Jesus está vivendo a sua última semana em Jerusalém. Esta é, com certeza, a semana que corresponde ao auge do ministério de Jesus, justamente porque ela corresponde ao auge, à concretização, ao clímax do plano eterno de salvação de Deus. Porque Jesus vai morrer e ressuscitar nos próximos dias. Por que isso é tão importante? Porque Jesus veio com esta finalidade. Jesus não veio simplesmente curar enfermos. Jesus não veio simplesmente dar vista aos cegos. Jesus não veio simplesmente libertar endemoniados. Jesus veio para salvar pecadores de uma condenação que era certa. E enquanto anunciava esta mensagem de salvação, pelo poder de Deus, operou vários sinais. E como nos diz o Evangelho de João, vários prodígios, como quem está vindicando ou reivindicando a autoridade que lhe foi concedida pelo Pai. A missão de Jesus não foi ser um líder político revolucionário. Jesus não era um socialista em busca de trazer libertação social às pessoas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão de Jesus neste mundo, como nos diz tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é salvar pecadores, como eu e você, de uma condenação que nos era certa, desde Gênesis 3,
quando os nossos representantes pecaram contra Deus. Jesus veio com a finalidade de levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas debilidades, o pecado de cada um de nós, daqueles, muitos, conforme descrito em Isaías 53, foi colocado sobre os ombros de Jesus. Meus irmãos, é muito interessante quando nós paramos para pensar nisso, e o que eu vou dizer agora vai ser objeto da nossa reflexão nas cenas seguintes. Mas é muito interessante porque Jesus é o nosso paradigma de alguém que se relaciona com Deus. E é interessante porque Jesus também é Deus. Mas Jesus, enquanto 100% homem, era 100% Deus. E Jesus está o tempo todo na narrativa bíblica orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Parece um paradoxo. Jesus está falando com si mesmo. Nesta relação de amor entre a Trindade, Espírito Santo, Filho e Pai, Jesus está deixando um legado de relacionamento com Deus. E algumas vezes Jesus chega a dizer: Pai, obrigado porque o Senhor me ouve. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu falei isso para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus está o tempo todo, de forma ininterrupta, com uma comunhão extrema com Deus. E isso é percebido pelas suas palavras, como Jesus reage, como Jesus fala e se dirige às pessoas, nas atitudes de Jesus, na sua abnegação, no seu amor sacrificial. Mas é interessante que no ministério de Jesus houve um momento, e apenas um momento, onde esse relacionamento íntimo do pai com o filho foi interrompido. Houve um momento no ministério terreno de Jesus, onde Jesus não estava completamente unido ao Pai. Jesus, prestes a morrer, a dar o último suspiro, ele exclama: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Às vezes nós lemos textos assim e não paramos para pensar na riqueza teológica de uma expressão, de uma frase, de uma oração. Naquele momento, a comunhão de Jesus com o Pai deixou de existir, porque naquele momento Jesus levou sobre si aquilo que nos separava de Deus. Naquele momento Jesus levava sobre os seus ombros, na sua carne, a minha e a sua condenação. E o afastamento que era a consequência do nosso pecado foi atribuído a Jesus Cristo, doutrina da imputação. Foi imputado a Jesus Cristo, e enquanto ele agonizava naquela cruz, naquele momento, abandonado por Deus, porque Deus precisava ter a sua ira santa satisfeita, ele cumpria o seu ministério. Irmãos, Jesus está caminhando para esta cruz, e as pessoas têm reações diversas a respeito deste testemunho. É interessante pensar que estas reações diversas não foram ou não são percebidas apenas nos tempos de Jesus. É possível hoje perceber reações diversas acerca desta mensagem tão extraordinária, de um Deus que se entregou para levar sobre os seus ombros o peso que eu e você não conseguíamos carregar. E Jesus está diante desse cenário. Diversas reações. Autoridades religiosas querem matar Jesus. O povo se simpatiza com Jesus, recebe Jesus cantando Hosana, Hosana, aquele que vem em nome de Deus. Uma mulher anônima deseja adorar ao Senhor, oferecendo a Jesus a sua própria vida, curvando-se a Jesus e adorando. Os seus próprios discípulos reagem à adoração, considerando-a desperdício. Enquanto Judas, ele olha para aquela situação com descrédito e demérito, Pedro é advertido:
acerca da sua arrogância e autoconfiança. Mas sabe o que é mais interessante nessa narrativa, irmãos queridos? E eu já quero chamar a sua atenção para que os seus olhos se fixem nisso que eu vou dizer agora. É que está muito claro para nós a reação de todos esses grupos, de cada um desses indivíduos. Mas como isso afeta a nossa vida e a nossa experiência de relacionamento com Deus? Nós precisamos responder a seguinte questão, e eu gosto de perguntas, não é? Eu sei qual a reação dos religiosos, eu sei qual a reação de Maria, eu sei qual a reação de Judas, dos demais discípulos por inferência, eu sei qual será a reação de Pedro nas cenas seguintes. Mas sabe o que de fato muda o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com Deus? É pensarmos exatamente qual tem sido a nossa reação a esse testemunho. Como eu e você temos reagido à mensagem da cruz? Como eu e você temos reagido ao testemunho, às palavras de Jesus? Como eu e você temos reagido ao testemunho de Jesus, aos ensinamentos de Jesus? A impressão que tenho é que Marcos, ao descrever esta narrativa, com estas reações, parece confrontar os seus leitores com a necessidade de cada um tomar um posicionamento individual e intencional. É para mim e para você decidirmos hoje qual a nossa reação ao testemunho de Jesus. Certa vez eu ouvi uma expressão que é muito verdadeira: ficar em cima do muro não é uma opção para o cristão. O muro, a divisão, não pertence a Deus, mas ao inimigo. É necessário que estejamos dispostos a assumir, não apenas com a nossa confissão de fé, mas com a nossa visão de mundo e com as nossas atitudes, como reagimos a Jesus Cristo. Se de fato esse evangelho tem transformado a nossa vida, se de fato esse evangelho nos faz ter a reação que Pedro teve na sequência, quando depois de perceber que ele havia igualmente traído Jesus, ele tem uma atitude diametralmente oposta de Judas, que não viu esperança para si, porque a sua esperança estava nas riquezas, dando cabo da própria vida, enquanto Pedro, caindo em si, chora amargamente. Porque ou o evangelho transforma a nossa vida, ou essa mensagem nos condena. Ou nós estamos cientes de que a experiência com Cristo é transformadora, ou nós estamos caminhando a passos largos para o inferno. O fato de estar perto de Jesus, o fato de comer à mesa de Jesus, de ouvir os ensinamentos de Jesus, não garantiu a Judas estar com Cristo ressurreto. Portanto, queridos irmãos, à luz dessas reações, Marcos está nos chamando a tomarmos uma posição. Se hoje, e hoje nós temos essa condição, de diante de Deus, porque diante das pessoas nós podemos, a gente pode mentir, né? Não devia, mas pode. Nós podemos vender uma imagem de ser espiritual, nós podemos vender uma imagem de sermos super crentes, salvos em Jesus Cristo pelo nosso discurso, conhecimento e tantas outras coisas. Mas hoje é como nós nos dirigimos a Deus e diante de Deus, como nós respondemos a esta pergunta? Como nós reagimos ao testemunho de Jesus? Esse texto aborda vários aspectos, apontando para o fato de que Jesus está caminhando à sombra da cruz. Como nós temos reagido a esta cruz, que era minha, que era sua também, mas que Jesus, por amor, levou sobre os seus ombros. Irmãos, quando nós lemos descrições do tipo Isaías 53, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Se expressões assim, bem compreendidas,
não estraçalham o nosso orgulho, o nosso conhecimento teológico não o fará. É muito interessante perceber como nós, por instinto, temos uma necessidade de autodefesa. Nós precisamos nos defender de todas as acusações, e às vezes nos defendemos até daquelas que nós sabemos que somos culpados. Queremos justificar o nosso erro ao invés de confessá-los. E o que é interessante é que Jesus, ele se apresenta, se submete às autoridades, Deus encarnado, e ele não abre a boca. Será que o advogado dos eleitos não teria como se defender diante de Pilatos? Aquele que sonda o mais profundo dos nossos corações não tinha o que dizer em sua defesa? Ou ele simplesmente decidiu não falar nada? Ele decidiu não abrir a boca, porque ele decidiu ser aquele cordeiro pascual que foi imolado. Algumas atitudes de Judas são colocadas aqui para nossa reflexão. E eu quero que você olhe para Judas com um pouco de piedade. Eu sei, né? É difícil. O homem da traição, Judas Iscariotes, talvez no Novo Testamento o homem mais detestado. Judas Iscariotes comeu com Jesus, tomou o pão do prato de Jesus, traiu Jesus com um beijinho no rosto. Talvez alguém que nós não nos animamos tanto a ensinar para as nossas crianças. Mas eu queria que você olhasse Judas como alguém que traiu o Senhor, que de alguma maneira não é diferente de nenhuma das pessoas que atentam contra a mensagem do Evangelho. Resguardadas as devidas proporções, quando nós deixamos de responder com fé a esta mensagem que tem sido pregada, nós nos tornamos uma espécie de Judas. Isso é claro, porque todos pecaram. Todos. A questão é como nós reagimos a esta informação. É como nós reagimos a esta mensagem. Então, verso 10 nos apresenta Judas como alguém desleal. E Judas Iscariotes, um dos 12, perceba, como Marcos, apesar de saber que os seus leitores sabiam quem era Judas Iscariotes, faz questão de enfatizar que Judas Iscariotes era alguém próximo de Jesus. Ele foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. A primeira característica descrita por Judas é a deslealdade. Perceba, Judas foi um dos 12. Ele foi amado por Jesus, ele andou com Jesus, ele ouviu os ensinamentos de Jesus, ele viu os milagres de Jesus, mas apesar de tudo isso, ele perdeu a maior oportunidade da sua vida. Sabendo então da trama dos principais sacerdotes, Judas resolveu entregar para que Jesus fosse preso. Judas então se revela como alguém que não tem lealdade. E como eu disse, irmãos, lidar com traidores é lidar com dores profundas. Porque não se trata de um indigente acusando Jesus, um religioso que não andava junto com Jesus, mas de alguém que convivia com Jesus, que estava com Jesus todos os dias, que ia para a sinagoga com Jesus, que tomava das refeições com Jesus, que ouvia as palavras de Jesus, recebia do seu carinho. Mas apesar de tudo isso, Judas não era leal a Jesus. Essa é a história de Judas. Como nós podemos contar a nossa própria história? Analisando as nossas decisões, analisando as motivações que nos fazem dizer o que dizemos, defender os nossos pontos de vista, analisando a forma que nós servimos a Deus, nós podemos hoje, com sinceridade, diante de Deus, dizer que nós somos
diferentes de Judas? Considerando aquilo que está no mais profundo do nosso coração, que só Deus conhece, nós podemos dizer que nós somos de fato leais a Deus, 100% leais a Deus, nas nossas convicções, a respeito daquilo que nós achamos de Jesus? Responda para você mesmo. Judas, nós sabemos que não era leal ao Senhor. Ele esperou o momento certo para entregar Jesus àquelas pessoas. Estar próximo de Jesus não garantiu, isso por si só, não garantiu lealdade a Judas. Isso nos faz pensar que mesmo vivendo num contexto religioso, é possível comungar das bênçãos da presença de Jesus. É possível percebermos a bênção de Deus sendo derramada sobre as pessoas e ainda assim, no coração, escondido, não sermos tão leais quanto achamos que somos. Judas é para nós um sinal de advertência para o fato de que perto não é o bastante, de que apenas ser ouvinte das palavras de Jesus não é o suficiente. É necessário que o nosso coração esteja integralmente, todas as áreas da nossa vida, entregues a Jesus. E nós veremos adiante que o fato de Judas ter tido o desfecho que teve, demonstra que, embora ele tivesse sentimentos por Jesus, o coração de Judas não estava integralmente nas mãos do Mestre. Como nós reagimos à advertência de Judas? Judas foi desleal. Que Deus nos ajude a sermos leais. Em segundo lugar, o texto caminha dizendo que Judas era desleal porque era avarento. Perceba, verso 11. Eles aqui no caso, os religiosos, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Então Judas vai até os religiosos, porque sabiam que essas pessoas queriam arrumar um jeito de prender Jesus. Então, quando Judas chega a eles e dá detalhes a respeito de Jesus, o texto nos diz que os religiosos ficaram satisfeitos. Um de nós, um agente, um espião infiltrado nas pessoas de confiança de Jesus, até que enfim encontramos um meio de fazer Jesus sangrar. Porque afinal de contas, quem esperaria que uma das pessoas mais próximas do Mestre o entregaria? Os outros discípulos não. Mas isso não era novidade para Jesus. Marcos não diz, mas Mateus diz que a motivação de Judas para procurar os sacerdotes... Alguém, por gentileza, abra para mim. Mateus capítulo 26, verso 15. Judas chega para eles e diz: eu posso entregar, mas o que eu ganho em troca? Eu posso negociar a confiança que o mestre tem em mim. Eu posso negociar a confiança que aqueles outros 11 bobos têm em mim. Mas eu preciso ver lucro nisso. O que eu ganho nessa história? Nesse plano todo, o que eu levo para casa? A motivação de Judas para entregar Jesus era o amor ao dinheiro. E é muito interessante como a Bíblia nos apresenta a avareza, o amor ao dinheiro, como o princípio dos males. O coração de Judas estava no amor ao dinheiro. Judas é alguém avarento, mas ele não é apenas avarento. João capítulo 12, verso 6. O outro irmão abra e leia para mim, por gentileza.
João 12, verso 6. Não era flor que se cheire. Ele estava ali o tempo todo. É como o joio que cresce no meio do trigo, parece. É como o Denorex para os mais antigos, parece, mas não é. Ele era avarento, amava o dinheiro, mas ele era ladrão também. Era alguém que aguardava o momento certo para ter para si aquilo que não lhe pertencia. Infelizmente, o Deus que governava o coração de Judas não era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas o próprio dinheiro. Judas vendeu a sua alma, o seu ministério, as suas convicções e a sua lealdade, tornando-se um traidor. Alguém que amou mais as paixões desse mundo, as seduções do dinheiro, do que a Jesus Cristo, nosso Senhor. Adolf Pohl, comentando esse texto, ele diz que a recompensa pela traição representou somente 1/10 do óleo da unção usada por Maria para ungir Jesus. Irmãos, olha a hipocrisia. Já viu aquele ditado? Enfim, a hipocrisia. Judas ficou extremamente irritado com Maria, porque derramou aos pés de Jesus 300 dias de trabalho. Mas humilhante na primeira oportunidade que teve, na sequência, vendeu a sua confiança, traindo Jesus por 1/10 daquela quantia. Perceba, irmãos, como a convicção desse homem não estava em Jesus. O dinheiro recebido por Judas era o equivalente ao preço de um escravo ferido por um boi. Êxodo 21, verso 32, 30 moedas de prata. Irmãos, era uma mixaria. Era algo que não mudava a vida de ninguém. Era algo que com trabalho seria facilmente adquirido. E Judas vendeu a confiança do mestre por algo efêmero, passageiro, que não tem significado, nem do ponto de vista racional. Você já parou para pensar como muitas vezes o mesmo acontece com as pessoas que não desejam a presença de Deus? A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 1 que o ser humano sufoca a verdade da revelação de Deus, mudando a ordem natural das coisas, adorando a criatura no lugar do Criador, e as consequências disso é a punição eterna. Por isso os homens são indesculpáveis, porque não reconhecem Deus. As pessoas hoje em dia trocam Deus por prazeres, por coisas que passam, por coisas que não se sustentam. E nós nos escandalizamos profundamente com todas estas coisas. E a gente precisa se escandalizar mesmo. Mas sabe o que eu penso? Que às vezes também passa desapercebido. Que nós não nos escandalizamos tanto assim, como na nossa vida de crente, em determinadas circunstâncias da nossa vida, nós parecemos negociar a presença de Jesus. Isso parece ofensivo demais, né, pastor? Pois é, o evangelho é uma ofensa ao nosso autocentrismo. Quantas vezes eu e você preferimos os nossos próprios pontos de vista em relação àquilo que a Bíblia está dizendo? Eu não concordo. E quem diz que o evangelho é sobre nós concordarmos ou não? Quantas vezes nós valorizamos tantas outras coisas no lugar daquilo que deveria ser buscado em primeiro lugar? Quer um exemplo disso? Quantas vezes, em meio ao mundo agitado que nós vivemos, nós escolhemos determinadas atividades, determinados momentos, que em si não tem nada de errado, muito pelo contrário, devem ser buscados, devem ser cuidados, como desculpa para não buscarmos a Deus. Você já parou para pensar como nós encontramos dificuldade de participarmos de reuniões de meio de semana?
E eu sei, irmãos, não precisa me dar sua justificativa não, você tem uma justificativa plausível para não frequentar o culto nos lares. Eu sei que você tem uma justificativa real, muito boa, para não estar aqui na quarta-feira. Eu sei que tem. Mas você já parou para pensar que se o convite for para um jantar na casa de um amigo, você consegue ir? Não, pastor, mas isso é só de vez em quando. Pois é, mas nem de vez em quando você frequenta essas atividades. Você já parou para pensar que se for para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, você faz hora extra? Não, pastor, mas isso é só de vez em quando. Pois é, mas nem de vez em quando nós entregamos esse pouco de tempo da nossa vida ao longo da semana. Talvez porque a gente acha que já sabe demais. Não sei. O importante é que muitas vezes nós somos ávidos em colocar o dedo na ferida de Judas. E é realmente uma ferida que sangra. Mas nós não temos tanta rapidez assim em olhar para o nosso próprio coração. Em perceber que às vezes pode ser, quem sabe, estou levantando uma hipótese. Nós temos trocado coisas eternas por coisas passageiras. Que embora sejam boas, lícitas, elas não podem ocupar o lugar de Deus. Por essa insignificante soma de dinheiro, Judas traiu o mestre. Pelo quê? Por quem? Nosso coração, às vezes, talvez, quem sabe, é inclinado a ficar em cima do muro. São reflexões que Judas, o traidor, nos chama a fazer nessa manhã. Mas o texto continua. Em terceiro lugar, Judas era dissimulado. Ele era o traidor, mas ninguém havia percebido. Ninguém havia percebido. Acompanhe versos 17 e 18. Ao cair da tarde, foi com os 12. E quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que dentre vós, o que come comigo, me trairá. Jesus vai com seus discípulos para o cenáculo para comer a Páscoa. Judas está entre eles. No cenáculo, aqui naquele momento de comunhão, Jesus demonstrou carinho e amor por Judas. Afinal de contas, foi ali que Jesus fez o quê? Quem se lembra? João capítulo 13, verso 5. Lavou os pés dos seus discípulos. Imagine a cena. Judas mentindo para todo mundo, no meio dos 12, mas com o coração longe de Jesus, mas as aparências indicavam que Judas era merecedor daquele lugar, quem sabe? Tanto que os discípulos não sabiam, será que vai ser eu que vou trair Jesus? Será que vai ser eu? E Judas está ali, quietinho. Mas Jesus sabia quem era Judas. E a despeito da traição de Judas, o que Jesus faz? Jesus lava o pé desse homem traidor, mesmo sabendo que o diabo havia posto no coração de Judas o propósito de traí-lo. João capítulo 13, verso 2, Jesus sabia da trama, Jesus sabia como aconteceria, mas ainda assim Jesus lava os pés daquele homem mentiroso, dissimulado, hipócrita. Judas não se quebranta, não se arrepende, muito pelo contrário, ele finge ter plena comunhão com Cristo pelo fato de comer com ele. Irmãos, perceba a diferença de Judas para Pedro. Essa é a diferença que precisa ser evidenciada nas nossas vidas. Quando nós percebemos que, como Judas, temos trocado a comunhão com Deus por outras coisas. Enquanto Judas viu a sua esperança sendo desfeita e a razão da sua vida junto com ela, Pedro chorou amargamente porque se arrependeu. Judas não. Judas continuou sendo quem ele era. Pau que nasce torto, morre torto, vai para o inferno torto. Ele não se arrependeu. Antes, ele fingiu ter comunhão com Jesus. Ninguém ali havia percebido que Judas era um impostor. Depois de ser anunciado, ainda que de forma velada, ele sai então da presença dos seus amigos e vai entregar Jesus. William Hendrickson, ele diz o seguinte: o que causou a ruína de Judas
foi a sua indisposição de orar pela renovação da sua vida. A sua destruição deveu-se, ou teve como causa, a sua impenitência. Irmãos, é interessante que quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós veremos grandes homens de Deus caindo em pecado. Como nos esquecer do exemplo de Davi? Ah, Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas pensa num homem que aprontou, num homem que teve as suas mãos sujas de sangue, impossibilitado de ser o construtor do templo, por exemplo. Esse homem descreve a sua vida no Salmo de número 32 como sendo uma vida horrível, uma vida difícil de ser vivida. Quando ele diz: enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, a minha energia, se tornou como o calor do verão, como sequidão de estio. O que Davi está expressando ali, irmãos, é o incômodo que o Espírito Santo trouxe ao seu coração por causa do seu pecado. As pessoas continuavam vendo Davi como poderoso, ungido de Deus, valente das batalhas. Mas Davi sabe que existe um problema no seu coração, e a não ser que esse problema seja confessado diante de Deus, a sua vida não vale a pena ser vivida. Judas não teve a humildade de quebrantar o seu coração diante do Senhor. É belíssimo demais quando Jesus resgata o apóstolo Pedro. Depois daquele fatídico evento onde Pedro nega Jesus e o galo canta, Jesus, sendo encaminhado pelas autoridades, fita os olhos em Pedro, dá uma encarada em Pedro. Pedro, então, olhando para Jesus, chora amargamente. Jesus morre. Jesus ressurge da morte. E Jesus deseja tratar o coração daquele homem que estava arrependido. E Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E Pedro entristeceu-se e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro teve a oportunidade de por 3 vezes dizer sim a Jesus, com a convicção do seu coração. Como naquela ocasião, ele disse 3 vezes não ao Mestre. E o que fez essa diferença foi a confissão de Pedro, foi uma vida penitente, foi Pedro abrir o seu coração diante do Senhor. Jesus já havia dito que seria traído, capítulo 9, verso 31, capítulo 10, verso 33, mas agora ele declara mais especificamente que será traído por um amigo. E isso é importante, porque isso aumenta a dor no coração. Não se trata de um desconhecido contando histórias acerca de mim, mas de alguém que come comigo. A ênfase da narrativa do texto está em Jesus ser traído por alguém que tinha comunhão com ele. A comunhão à mesa é para um oriental, diferentemente de nós, uma espécie de concessão de paz, de fraternidade e de confiança. Se hoje em dia, muito comumente, nós almoçamos, nós tomamos as nossas refeições até mesmo com pessoas que nós sequer conhecemos direito, isso não é verdade e não é aplicado a culturas orientais, sobretudo no contexto de povos semitas, como era o judeu. A mesa era reservado para as pessoas de intimidade. A comunhão à mesa era uma espécie de comunhão de vida. A comunhão à mesa com Jesus tinha o significado de salvação, a comunhão com o próprio Deus. Então, ao anunciar que seria traído, os discípulos ficaram abalados, entristecidos, e eles ficaram confusos, a ponto de perguntar:
Mas é eu que vou trair o senhor? Não, eu não, de jeito nenhum, eu não quero. Será que vai ser eu? Será que vai ser eu? A cada um preocupava-se com a acusação, com medo de que aquela acusação fosse acerca de si mesmo. Um a um perguntaram-se: porventura, sou eu? Verso 19. A autoconfiança daqueles amigos de Jesus foi abalada por esta revelação. O texto termina com a advertência que Judas recebe, versos 20 e 21. Respondeu-lhe Jesus: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Judas traz Jesus na surdina, na calada da noite, e Jesus o desmascara na mesa da comunhão. Jesus acentua a ingratidão de Judas estar traindo o seu próprio mestre. Jesus declara que ele vai sofrer severa punição por aquela atitude tão hostil para com o amor de Jesus. Irmãos, não se trata de ser hostil com quem é hostil. Se trata de ser hostil com alguém que está demonstrando amor irrestrito, sacrificial. Ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor não fora haver nascido. Moreland, ao comentar esse texto, ele diz que o traidor participa cumprindo os planos de Deus, mas ele o faz por sua livre vontade, não como um robô, como um fantoche. A soberania de Deus não diminui a responsabilidade humana, e mesmo que este seja um assunto extremamente complexo, são verdades claramente descritas na palavra de Deus. Deus é soberano e governa todas as coisas, ao mesmo tempo que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E ainda que para a nossa mente limitada seja difícil harmonizar duas verdades tão profundas, nós precisamos acatá-las no nosso coração com fé. Como exemplificou o nosso querido pastor Augusto Nicodemos, como duas linhas, como dois trilhos de trem, que caminham paralelos, mas que em algum momento eles hão de se cruzar, ainda que tenhamos alguma dificuldade em compreender como estas coisas se dão em última instância. Nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Judas foi seduzido pelo dinheiro. Pedro foi seduzido por sua autoconfiança. O que tem seduzido o nosso coração? Nós precisamos olhar para essas reações e pensar, meus irmãos, como isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Quem sabe muitas vezes nós apontamos o dedo para Judas e temos trocado a presença gloriosa de Jesus, os valores imutáveis do reino de Deus, por coisas que em si mesmas não valem nada. William Barclay, ele conta uma lenda grega que nos ajuda a entender a necessidade de nos acautelarmos contra a sedução do pecado. E eu quero concluir com esta lenda que Barclay contou no seu livro, e eu achei muito interessante. E eu percebi como ela pode exemplificar um pouco como Deus deseja tratar o nosso coração e como nós devemos ser vigilantes para não trairmos a confiança do nosso mestre. E quando isso acontecer, por qualquer motivo que seja, tenhamos a humildade de Pedro, de chorar amargamente pelos nossos pecados. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Como nós choramos pelas nossas dores, choramos pelos nossos sofrimentos, choramos pela insegurança, mas temos dificuldade de chorar pelos nossos pecados. Quantas vezes nós paramos para pensar: será que eu tenho traído a confiança de Deus em não oferecer a Deus aquele dom que Ele me deu para servi-lo? Será que eu não tenho traído a confiança de Deus,
deixando de fazer aquilo que eu sei no coração, com convicção, que Deus está me chamando para fazer? São reflexões assim que esse texto traz ao nosso coração. Mas vamos então à lenda que Barclay descreve no seu livro, falando a respeito de uma situação grega. A lenda grega conta então a história de famosos viajantes, marinheiros, que passavam por algumas rochas e que nessas rochas haviam algumas sereias. Então, se você já assistiu o filme de pirata, Barclay está desenhando essa cena. Marinheiros que precisam passar por um compilado de rochas, e nessas rochas existem algumas sereias, uma mistura de mulher com peixe que acabava devorando todas as pessoas. Essas sereias se assentavam nas rochas e cantavam com tal doçura, de forma irresistível, que os marinheiros eram seduzidos pelo canto da sereia e voluntariamente se dirigiam para lá. Voluntariamente, seduzidos pelo canto da sereia, eles caminhavam para a sua própria morte. Ulisses navegou a salvo frente a essas rochas. Então apareceu um capitão que conseguia passar pelas rochas sem, contudo, ser morto pelas sereias. Então essa lenda conta que a estratégia de Ulisses era o seguinte: o método foi tampar os ouvidos dos marinheiros, ou seja, se ninguém ouve, ninguém vai ser seduzido pelo canto da sereia. E mais do que isso, ele pedia então que os seus marujos de ouvidos tapados pudessem prendê-lo ao mastro do navio, a ponto dele não poder comandar ou sair daquele mastro, e pudessem dirigir a sua tripulação e fossem atacados pela sereia. Então, ele era preso violentamente ao mastro do navio, para que em hipótese nenhuma ele pudesse se desvencilhar daquela amarração. Um outro viajante era Orfeu. Orfeu era o mais encantador dos músicos. O método de Orfeu era um pouco diferente. Quando ele se aproximava das rochas, diz-nos a lenda que Orfeu tocava e cantava com tal doçura, e mesmo o barco passando em frente à rocha das sereias, a música que estava sendo apresentada era muito mais excelente do que o canto sedutor de todas as sereias. Sabe o que essa lenda nos ajuda a entender? Afirma Barclay. O método de responder àquilo que atraía a sedução dos marinheiros era oferecer algo que os atraísse ainda mais. Esse é o método que Deus usa para comigo e para com você. Deus não nos impede forçosamente de pecar. O pecado é uma possibilidade na minha e na sua vida. Mas Ele nos insta, Ele nos atrai à sua presença. E Ele nos permite amá-lo de todo o nosso coração, de tal forma que amar a Deus torna-se mais importante, mais delicioso do que qualquer voz de sedução que nós podemos ouvir nesse mundo. Então o que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que a sedução, a tentação, todas estas coisas permeiam a nossa volta. Deus não nos impede de sermos tentados, nós somos tentados. Mas a palavra de Deus se revela para nos mostrar em Cristo Jesus algo que nos atrai muito mais do que todas estas seduções. E se nós temos sido atraídos muito mais por outras coisas, não somos tão diferentes daqueles marinheiros que eram atraídos por algo que parecia belo, mas que no final daquela beleza passageira estava a sua destruição. Nós iniciamos esta série de 2 exposições, dizendo que Marcos está confrontando seus leitores com a necessidade de tomarem uma posição, porque afinal de contas, ninguém pode conhecer a Jesus e permanecer neutro. Não existe neutralidade em relação ao Evangelho. Então, diante disso, eu quero concluir
perguntando ao meu próprio coração, e a você também, para que você se pergunte: qual a sua posição acerca de Jesus? Como você responde ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Como você responde àquele servo sofredor que se entregou na cruz do Calvário para nos salvar? Meus irmãos, que Deus nos faça refletir acerca de todas estas coisas. Que Deus nos faça pensar detidamente, com calma, com temor no coração, a respeito de como nós temos de fato nos relacionado com Deus. Lembre-se disso. Estar perto de Jesus é bom, é importante, mas não é o bastante. É necessário que Jesus tenha todo o nosso coração. Ver as bênçãos de Jesus, desfrutar daquilo que Jesus tem feito na comunidade dos filhos de Deus é algo bom e é importante, mas não é suficiente. É necessário que Jesus tenha todo o nosso coração, para que, caindo em si, ao perceber o erro do nosso pecado, possamos reagir com fé, com a fé de quem acredita que Deus pode perdoar-nos, perdoar as nossas atitudes, perdoar os nossos pensamentos, as nossas motivações, perdoar, quem sabe, com certeza, né? Mas quem sabe é o seu caso, a nossa omissão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?